Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, o verso 5. Seja muito bem-vindo. Estamos felizes por mais um dia que o Senhor permite e nos concede. Estamos agradecidos a Deus por todas as bênçãos recebidas. Quero pedir ao Senhor nessa manhã que de uma forma muito particular e pessoal, Ele esteja aí com você, conduzindo a tua vida no decorrer de todo esse dia. As palavras do patriarca Jó ecoam nos nossos ouvidos até hoje e deve ser a nossa experiência com Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Creio que a cada dia, vivendo ao lado do nosso Salvador, vivendo um dia de cada vez, uma experiência a cada dia, nós precisamos consolidar a nossa vida, a nossa fé na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E através da nossa fé, nós precisamos enxergar, ver a mão de Deus conduzindo e abençoando a nossa vida. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Pedro aos israelitas e nessa manhã, nesse momento, quero convidar você a ter a sua Bíblia nas mãos no capítulo 3, no verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. O cristianismo que não é vivido na prática não tem razão nenhuma de existir. É necessário viver na prática. A religião vai muito além da mera teoria. Seu impacto está mais nos atos do que no conhecimento teórico da religião. Ellen G. White, ela diz o seguinte: toda verdade importante recebida no coração tem de encontrar expressão na vida. Todos os que recebem no coração a mensagem do Evangelho almejarão proclamá-la através de palavras e atitudes perante multidões. Como nós podemos ver no capítulo 3, no verso 1, numa igreja que estava em crescimento, uma igreja que buscava usar os seus dons para falar de Jesus Cristo, onde eles entendiam do ministério, do sacerdócio de todos os santos, onde cada pessoa tinha nas mãos a responsabilidade e entendia que era um líder, que era um pastor, que poderia pregar, anunciar, ministrar as boas novas de salvação. Essa igreja estava crescendo de uma forma assustadora, como um fogo. Muitas mulheres foram ganhas para Cristo que já estavam casadas. E no ímpeto, no desejo de ver a sua família completamente convertida a Jesus Cristo, falar como Josué um dia falou: eu e a minha casa servimos ao Senhor, elas se voltavam para os seus esposos, e muitos esposos que não tinham a esposa que não era cristã, se voltavam para o seu cônjuge e começavam a pregar incessantemente. Aqui está o conselho do apóstolo Pedro a essas irmãs, a esses irmãos que estavam recém-convertidos, que tinha alguém na família que ainda não tinham aceito a Jesus Cristo. Pedro começa a aconselhar aquelas irmãs, dizendo a elas que seja por meio do procedimento de sua esposa, seja ganho sem palavra, que seja através de uma vida ilibada, que seja através de um testemunho vivo, que sejam palavras de mansidão, que sejam atitudes que expressem verdadeiramente que elas já foram ganhas para Jesus Cristo. Vivendo um verdadeiro cristianismo irá mover o coração de um homem que ainda não aceitou a Jesus a se colocar nos braços do Senhor. O apóstolo Pedro, preocupado com essas irmãs e com irmãos que estavam dentro da igreja, ele aqui começa a sua carta no capítulo 3, ensinando esses irmãos e essas irmãs como é que eles poderiam ganhar o seu cônjuge para Jesus Cristo. Uma mulher temente a Deus, trajada de um espírito manso e tranquilo, como menciona no verso 4, não significa que ela deveria ser relaxada na vida, desleixada, não cuidada. Pelo contrário,
Pedro estava aqui a aconselhar que essas irmãs sim deveriam ter muito bem cuidado consigo mesmas. Mas a ênfase para ganhar alguém não era o exterior, mas o interior. Era uma vida com Deus, uma vida que a cada dia morria para o seu próprio eu e permitia que Jesus Cristo fluísse nos seus atos, que as pessoas e da sua família olhassem para elas e vissem que de fato e de verdade aquele batismo que um dia tinha acontecido na comunidade, na igreja, era de fato verdadeiro, tinha acontecido uma verdadeira conversão. Isso iria trazer um impacto na vida dos seus familiares e, consequentemente, eles também um dia iriam aceitar a Jesus Cristo. Pedro, ele cita o nome de Sara e fala que Sara foi uma mulher submissa ao seu esposo, como resultado de viver uma vida mansa, submissa, escondida em Cristo, uma mulher que aceitou o chamado do Senhor a fazer parte da família de Deus, de Jesus Cristo. O seu ato de fé foi imputado como justiça para a sua vida. Sua confiança foi honrada, assim como o Senhor tem honrado todas as pessoas e mulheres que confiam nele. Também o marido, herdeiro da promessa, como está no verso 7, ele deve desempenhar a sua função como um marido que honra o Senhor, que vive ao lado do Senhor, respeitando a sua mulher, tratando como sendo a parte mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Do relacionamento conjugal, o apóstolo Pedro avança aqui nesse capítulo a falar do relacionamento fraternal entre os irmãos. E como filhos e filhas de Deus, fomos chamados para bendizer, ainda que tenhamos que sofrer por causa da justiça, como menciona o verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Viver em paz com os outros não significa ser conivente com os erros, com as más ações das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo ou com pessoas que conheçam a Jesus Cristo. Ser um verdadeiro cristão é meio em as dificuldades e as lutas da vida e as ameaças, é mantermos os princípios e os valores que o Senhor deixou para cada um de nós. Nós não podemos diminuir a verdade em meio a um mundo que não conhece a Jesus Cristo. Nós não podemos rebaixar os ensinamentos da Bíblia para tentar alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nós não podemos descer no nível do pecado para que nós possamos ganhar aqueles que ainda não foram salvos para o Evangelho. Mas é necessário manter o padrão. E se for necessário sofrer por causa da verdade, que assim seja, porque aos olhos do Senhor, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 3, no verso 14, bem-aventurados sois por viver a justiça. Noé e sua família tiveram de suportar as cruéis perseguições e zombarias, mas eles permaneceram fiéis ao lado da verdade que eles sabiam que tinham que pregar. Através do idoso pregador, Jesus pregou aos espíritos em prisão, como está lá no verso 19, ou seja, aos antediluvianos, presos nas trevas do pecado. Estiveram os antediluvianos frente a frente com a verdade. Tiveram a oportunidade de poderem serem salvos, alcançar a salvação, mas escolheram, tiveram nas mãos o direito de escolha e acabaram perdendo as suas vidas. Apenas Noé e a sua família entraram na arca. E todas as outras pessoas que tiveram a oportunidade de estarem dentro da arca, porque vale a pena ressaltar nessa manhã, a arca foi construída por Deus para salvar pessoas. Ele queria que aquela geração pudesse ser salva. Ele sabia perfeitamente que se fosse necessário construir uma nova arca seria feita para salvar mais pessoas, mas apenas Noé e a sua família creram na palavra de Deus e apenas essas pessoas foram salvas. Não temos a menor dúvida. Nos dias de hoje, Deus também quer salvar a todos. Nós somos chamados a proclamarmos as boas novas de salvação, mas é claro, como aconteceu nos dias de Noé, hoje
as pessoas possuem nas mãos o direito de escolherem, mas através da nossa vida, através do nosso testemunho, o evangelho que um dia nós conhecemos, esse precisa ser visto nos nossos atos, na nossa vida. Vivendo dessa forma, nós estaremos agradando ao Senhor. Se tivermos que sofrer, que soframos do lado do Senhor, tendo a certeza que aos olhos do Senhor nós seremos bem-aventurados. Eu quero nessa manhã pedir a Deus que Ele tome nas suas mãos, guie a sua vida, que a cada dia fortaleça a nossa caminhada e quando um dia Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, encontre eu e você e a nossa família preparada para nos encontrarmos com o Senhor e vivermos com Ele por toda a eternidade. Oremos então ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, as Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida e a nossa família. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.